Ok, bom, bem-vindo de novo. Ahn, Vamos continuar com essas definições, essa discussão sobre variedades orientadas e orientáveis. Então, ahn, uma, então, algumas definições. Então, M, uma variedade suave de dimensão igual a N. Então, primeiro, um atlas A para M é orientado se para toda carta, cada duas cartas, se para cada duas cartas u phi é v psi em A, o determinante do jacobiano de phi composto com psi inverso é sempre positivo, onde é definido. Então, segundo M é orientável, se M é orientável se existe um atlas orientado em M, né? Terceiro, uma variedade orientada é um duplo N é A, onde A é um atlas orientado em M. Em M. Então, primeiro, eu vou falar da relação entre orientações e formas de volume. Então, uma forma de volume, então N tem dimensão igual a N. Então, uma forma de volume
em M é um elemento φ, uma forma. Então, isso quer dizer, então, φzão, um elemento de ômega n, que não se anula em nenhum ponto. Então, que φ de P não é igual a zero para todo P em N. Então, nós lembramos que φ de P é um elemento de A, N, de T, P, M. Então, isso é um elemento desse espaço. Então, isso é um espaço vetorial. Então, isso é então, A, N de T, P, M é um espaço vetorial de dimensão N combinação N. Só que isso é igual a 1. Então, a K de um espaço vetorial de dimensão N, a dimensão de AKzinho vai ser N escolha K, N combinatorial K. Só que para K igual a N, isso é igual a 1. Então, para φ é uma kata com P, um elemento aqui. Então, nós lembramos que AN, que um gerador desse espaço, é espaço vetorial real de dimensão 1, um gerador, então AN de T, P, M é gerado por dx1 até dxn. Então isso sozinho, esse vetor sozinho, dá um gerador para o espaço vetorial. Então, qualquer elemento com respeito a essa carta vai ser algum múltiplo dessa forma. E o problema então, o problema de orientações é escolher cartas cobrindo a variedade, tal que nós temos tal que esse elemento ou um outro elemento para uma outra base, eles diferem por um fator positivo. Porque trocando esse elemento para um outro elemento numa outra carta, isso vai ser o determinante, vai ser então essa função, o determinante do jacobiano, trocando uma carta para outra. Então, isso eu vou explorar em mais detalhe. Então, o teorema, que é M é orientável, então uma variedade de dimensão N, somente se existe uma forma de volume. Então, existe uma forma de volume em M. Então, isso é um elemento que é uma forma de grau N que se anula em nenhum ponto. Então isso é em cada ponto
eu vou escrever como isso vezes uma função não nula. Não nula. Então, a demonstração. Então, suponha, M orientável é A U alfa phi alfa para alfa em algum conjunto, um atlas orientado, então isso quer dizer que esses conjuntos abertos cobrem a variedade. Então isso quer dizer que M é coberta por esses conjuntos abertos. Então seja rho alfa uma partição de unidade subordinado a esse recobrimento, essa cobertura. Então, subordinada a essa cobertura. Então, isso quer dizer que ρ alfa é uma função positiva, que é um elemento de C infinito da variedade, que o suporte ρ alfa é contida em U alfa. Se você tem isso, a próxima propriedade é sobre a finitude. Então isso para todo alfa. Próximo, então 1, 2, 3. Como dizer? Para cada ponto em M existe uma vizinhança V que contém uma vizinhança do ponto B tal que o suporte de ρ alfa intersect V é diferente do conjunto vazio. Então V intersecta o suporte dessas funções para apenas finitamente alfas. Então, que pode ser, então, alfa 1 até alfa n. Então, a quarta condição é que a soma sobre alfa, de ρ alfa, é sempre igual a 1 para todo T na variedade. Então, isso é uma soma finita, somente somando sobre esses alfa. Então, isso é igual a como I igual a 1 até n de ρ alfa I. Então, essa soma é sempre igual a 1. Isso é uma partição de unidade. Só para lembrar o que significa uma partição de unidade. Então,
em U alfa, em coordenadas φ alfa, que é x1 alfa até xn alfa. Espero que dá para ver isso. Em coordenadas φ alfa, que é tá? Um pouco melhor. Então, aqui nessas coordenadas, nós temos a forma que eu escrevo dx1 alfa até dxn alfa. Então, isso é um elemento. Então, isso é uma forma de grau n, mas só definida nessa carta, não é definida na variedade inteira. Mas seja φzão igual a ρ alfa vezes essa forma. Então, essa forma, isso é dx alfa, dx1 alfa até dxn alfa, onde x1 alfa até xn alfa são as coordenadas nesse conjunto. Então, isso é uma forma de volume em U alfa, mas eu multiplico por essa função. Essa função cai para zero no bordo desse conjunto, cai para zero no bordo de U alfa. Então, isso é definido apenas, definido em U alfa, mas isso eu posso estender por zero para o resto da variedade. Então, assim, φ é um elemento. Então, φ é um elemento desse espaço. Mas o que eu quero verificar primeiro é que, então, eu quero que φ de P não é igual a zero para todo P na variedade. Para todo P na variedade. Então, para determinar isso, para verificar isso, que eu faço? Então, para P algum ponto, então P é dentro de algum desses, então um desses U alfas, mas então é para S U beta. E eu suponho que está em U beta é que φ beta naquele ponto não é igual a zero. Eu suponho isso. Então, aqui eu estou somando sobre todas as alfas, e para alguma alfa, que eu chamo beta, para algum U beta, eu estou naquele conjunto, e especificamente, que não vem automaticamente, essa função não é igual a zero.
Então, algum desses vai ser diferente de zero, porque a soma é igual a 1. Porque a soma é igual a 1. Então, o espaço tangente naquele ponto tem base d sobre dx1 beta até d sobre dxn beta. E eu considero φzão naquele ponto avaliado. Então, eu vou simplificar, escrever isso. dx1 beta até dxn beta. Isso é essa soma, a soma sobre alfa de rho, alfa, naquele ponto P, de dx1 alfa até dxn alfa, calculada nesses n vetores. Vejam. N aqui. Né? Então, aqui eu tenho um n covector e n vetores. Então, isso avaliado nesses vetores é dado por uma matriz, ou determinante de uma matriz. E isso, então, primeiro, isso é maior ou igual a zero. Isso, então, esse aqui é o determinante da matriz D x1 alfa, o dxi alfa sobre dxj beta. Então, isso é determinante do matriz jacobiano, em que estamos trocando a coordenada alfa para a coordenada beta, mas então, por hipótese que o atlas seja orientado, então esse determinante é sempre positivo. Então, isso é sempre positivo. Então, esse número é soma de números não negativos. Então, não negativos vezes positivos, mas pelo menos Então, essa soma, phi, p, nesses vetores, dx1 beta até dxn beta, isso é maior ou igual a... Porque isso é uma soma finita, isso é finita porque por aquela hipótese que eu fiz. Então, isso é uma soma finita de números não negativos. Então, eu excluo todos, exceto esse beta. Então, isso é maior ou igual a rho beta naquele ponto, vezes o determinante de dx e beta sobre dx j beta. Só que essa matriz é a identidade. Então, isso é igual a 1. Então, isso é o determinante da identidade. Então, isso é rho beta de P, que é maior que zero.
Então, logo, esse número não pode ser igual a zero. Então, logo, φ, P, então não é igual a zero como o elemento. Então esse covector, N covector, avaliado em N vetores, dá um número diferente de zero. Então, isso não pode ser o N covector nula. Então, isso deve ser diferente de zero. Então, então isso vale para P arbitrário. Arbitrário. Então, φ P, ou φ, é uma forma de volume. Tá. Na outra direção, seja φ uma forma de volume, então, o que nós fazemos? Então, eu vou usar φ para gerar um atlas A. Então, uma carta φ, U é φ. Então, isso é uma carta pertencente em A, se é somente se não, então. Uma carta está lá. Então eu posso supor que U é conexo. Se é somente se U for conexo, φ em P de D sobre dx 1 até D sobre dxn é positivo para todo P no conjunto U. Então, isso é uma observação que isso é equivalente a φ é igual a f vezes dx1 até dxn para então isso é U restrito a f para f uma função suave positiva definida em U. Tá, então o que eu preciso é verificar que com essa definição eu obtenho um atlas. Então eu afirmo que A
é um atlas. Ou, pelo menos, é um atlas orientado. A primeira afirmação um, então, suponha que U é φ, que é dado por essas funções, é V é psi, satisfazem essa condição. Ambas satisfazem essa condição, que eu vou chamar essa condição aqui. Hum, hum, então, isso quer dizer que zero é menor que φ de d sobre dy1 até d sobre dyn. Então, isso em V. Então, no conjunto V, onde esses vetores fazem sentido, e em isso é igual a f vezes dx1 até dxn, comendo esses mesmos vetores. Comendo esses vetores, isso valendo em U intersect V, porque essa igualdade vale em U, e essa igualdade para esses vetores valem em V, então isso deve valer na intersecção. Só que esse N multivector, esse N covector, comendo esses N vetores, então isso é igual a F vezes o determinante do matriz dxi sobre dyj. F é positivo, então logo o determinante de jacobiano de φ composto com psi inverso é positivo em U intersect V. Então, isso
Então, mas para terminar, é a última afirmação. Então, última afirmação que as cartas U e Φ satisfazendo a condição estrela que eu apaguei, que é isso, cobrem M. Então isso é uma então para demonstrar essa afirmação, eu pego para algum ponto na variedade, eu pego U, uma vizinhança de coordenadas, então de Φ, que é homeomorfa com uma bola. Não importa especificamente que é uma, então isso é a bola unitária. Não importa que é uma bola, mas o que eu preciso é que isso seja conexo. Então isso é conexo. Então logo em todo ponto em U, Φ vai ser igual a F vezes dx1, então F de P vezes dxn. Então isso é para F, uma função para R, mas isso é diferente de zero. Então, φ é diferente de zero, esse elemento aqui é diferente de zero, então esse fator que troca, que compara os dois elementos, as duas formas, também esse fator, então isso é suave. Isso é suave e não se anula em U. Mas agora U é positivo, U é conexo, então ou F é sempre positivo, que quer dizer que isso está dentro do nosso atlas, ou F é negativo no conjunto, então isso é por conexidade, então isso eu posso afirmar por conexidade do conjunto U, ou isso. Mas agora, se eu tiver, mas nesse caso, φ2, que é x2, x1, x... não vou escrever isso, porque isso só vale para n maior que maior igual a 2. Então eu vou colocar φ2 igual a menos x1, x2 até xn. Então isso isso continua sendo uma carta, então isso não muda nada sobre esse negócio sendo um diffeomorfismo. Então, nesse caso, esse φ2 ainda é uma carta, satisfaz a regra então logo φ2
Q é um elemento de A. Então, isso quer dizer que, para todo ponto, eu tenho uma vizinhança, uma carta definida naquela vizinhança, tal que essa carta seja contida naquele conjunto, naquele atlas. Então, logo, A é um atlas orientado. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, que é a faixa de Mobius. Faixa de Mobius. Então, que é então, o exemplo favorito de todo mundo. Né? Então, como definir? Então, eu vou escrever K é o quadrado, o retângulo, que é de 0 até 1 vezes menos 1 até 1. E eu escrevo M é igual a K módulo uma relação de equivalência. Que então x, y nesse produto. Então, isso é sempre equivalente a xy, isso obviamente. Mas também, quando x é igual a 0, 0 é y é equivalente a 1 menos y. Então, isso é identificando pontos no bordo aqui com pontos no bordo aqui para fechar como um cilindro. Só que eu fecho com o cilindro, mas torcido uma vez com esse menos y. Então, só um desenho. Então, isso é x igual a 0, x igual a 1. Isso é y igual a 0, menos 1, 1. Eu vou chamar esse ponto, isso é o ponto P. Então, 0, então x igual a 0, y igual a 0, é identificado com 1, x igual a 1, y igual a 0. Então, isso é dois pontos, então alguma coisa aqui é identificado com isso, alguma coisa aqui é identificado com isso. E eu tenho uma projeção π que manda K para M, que manda um ponto K para sua classe de equivalência. Então, isso manda XY para XY. Eu vou esquecer esses quadradozinhos, esses parênteses quadrados em alguns pontos. Então, essa projeção
né? Então todo mundo sabe o que é uma faixa de Mobius, né? E esse círculo no meio é traçado por esse círculo em volta de que nós temos uma girada. Então vou descrever então vou chegar. L é igual à projeção do conjunto de todos os pontos 0, y. Então isso me dá um segmento. Então, isso é um segmento L. Então isso é o conjunto de todos esses pontos. Então isso é esse segmento que é a imagem disso, só que isso é igual à imagem desse. Então eu tenho P igual a 0, 0, que é um elemento em L, que é esse ponto P, que é esse ponto P. Então suponho que M é orientável com Atlas a azul. Que é, eu escrevo assim. Então, então essa curva eu vou chamar, essa curva central eu vou chamar C. Então, essa curva central eu chamo C. Então, então esses conjuntos cobrem a variedade. Então eu tenho U0, F0. Então, um elemento do Atlas que contém o ponto P. Então, eu suponho que U0 é isomorfa com uma bola. E, na verdade, eu vou cobrir, eu posso cobrir o círculo C por cartas, por compacidade. Diz que existe um inteiro N potencialmente muito grande, tal que tal que para todo I igual a 0 até N menos 1, então, isso é isso. Tal que o intervalo de I sobre N até I mais 1 sobre N, então isso é dentro desse círculo. Então eu tenho
I sobre N até I mais 1 sobre N. Então, que é contida, então que esse intervalo é contido em UI. Ou isso, ou pelo menos I sobre N, I mais 1 sobre N, vezes então isso está em UI. Então isso é aquele intervalo vezes o ponto zero, e isso é contido em alguma vizinhança. Então, eu prefiro descrever, então, obviamente, mais claro o desenho aqui em cima. Então, de novo, então isso é para UI, Phi, no Atlas orientado, eu suponho UI conexo. Tá. Então, o que eu faço? Eu vou... então, esse quadrado menos essa linha, menos essa parte, essa reta aqui, esse segmento aqui, isso já dá uma carta, porque excluindo essas linhas, isso é só um quadrado em R2. Então, a projeção restrito ao interior do retângulo dá uma carta, dá uma parametrização, uma carta. E então, o retângulo aberto Q0, isso dá então, coordenadas em M. Então, isso é só, então, porque x, y no interior do retângulo, então, indo para o quociente, isso é um homeomorfismo com sua imagem. Então, a imagem disso e o complemento é tudo o faixa de Mobius, então, excluindo esse segmento. E eu digo que, então, isso seria φ inverso. Φ, uma carta vai do conjunto dentro da variedade para o espaço euclidiano. Então, isso é um homeomorfismo com sua imagem, e Q0 com φ está no Atlas maximal, mas não necessariamente nesse Atlas que estamos considerando. Isso é 0 até 1.
E eu tenho, então, x é y. Então, ao longo dessa curva central, então isso é o meu ponto P. Então, ao longo dessa curva P, eu tenho o campo de vetores sobre dy ao longo do círculo central. Então, isso é dy sobre dy. Eu afirmo e então d sobre dy estende-se a um vector y0, que é o lim quando x decresce para zero de d sobre dy. Então, em todo ponto, eu tenho em todo ponto aqui, eu tenho o vetor d sobre dx, d sobre dy, eu vou, então, levando x para zero, eu obtenho um vetor y0 dentro desse espaço tangente. E também eu tenho limite y1, que é o limite quando x sobe para 1 do mesmo vetor, d sobre dy1. Então, quando x sobe para 1, eu obtenho algum vetor aqui que eu chamo y1. Só que pelo quociente, y1, então eu posso identificar esse vetor nesse lado, em x igual a 1, com esse vetor para baixo. Então eu observo que y1 é igual a menos y0 no espaço tangente da faixa de Mobius. Então, não sei se isso é muito claro, mas aqui eu tenho y1 aqui eu tenho, então, isso é y0, isso é y1, ambos baseados nesse ponto. Então, a primeira carta é U0. É U0 aqui. E depois eu tenho 1 sobre N, é um ponto ali, e depois 2 sobre N, é U1 é uma vizinha. Então U0 contém esse ponto P. Só que eu vou considerar só metade de U0, porque então vou chamar isso U0 mais a parte à direita dessa faixa. Eu vou chamar U0 menos. Então eu escrevo, U0 é vizinhança de P, que é o ponto 0, 0 em M.
é U0 é igual a U0 mais junto com U0 menos. Só que eu vou, então, para ter conjuntos abertos, eu vou excluir, então, U0 menos aquela linha, e aquela linha é o segmento. Então, isso é U0 mais e U0 menos. Sem perda de generalidade, eu suponho que o determinante do jacobiano de φ0 composto com psi inverso é positivo, onde psi é a carta dada pelo interior do quadrado. E eu suponho isso então isso no conjunto conexo, então no conjunto conexo no conjunto conexo U0 mais. Porque, a priori, essa matriz determinante seria definida na união desse conjunto aberto e esse conjunto aberto. Então, isso poderia ser positivo ou negativo. Tudo que eu sei, por eles serem cartas, é que o determinante não é igual a zero. Então, isso não é igual a zero. Então, em cada componente do domínio desse negócio, dessa φ0 menos psi inverso, então, φ0 vezes psi inverso, é que em toda componente conexo do domínio, isso vai ser diferente, isso vai ser ou positivo ou negativo. Então, sem perda de generalidade, eu suponho que é positivo, eu suponho que seja positivo nesse conjunto conexo. Então, nesse conjunto conexo, então, se fosse negativo, eu poderia modificar o psi. Então, eu poderia modificar o psi como eu fiz no último, então, sem dificuldade. Então, no conjunto, então, para comparar psi não com φ0, não com essa carta inicial, mas com essa segunda carta, eu uso as trocas de coordenadas. Então em Q0 intersect U1, que é conexo, em U0, então. Então, nisso, intersect U0, que quer dizer nesse conjunto, que é aberto, o determinante do φ1 composto com psi inverso, do jacobiano de φ1 composto com psi inverso é igual ao determinante
do jacobiano de φ1 composto com φ0 inverso vezes o determinante de φ0, o jacobiano de φ0 composto com psi inverso. Esse aqui. Então, isso é porque o jacobiano, então, escrever, então, isso é porque φ1 composto com psi inverso é igual a φ1 composto com φ0 inverso composto com φ1 composto com psi1. Então, isso é suave. Nós calculamos o jacobiano da composição é o produto dos jacobianos, e o determinante do produto dos jacobianos é o produto dos determinantes. Então, esse determinante é igual a esse determinante vezes esse determinante. φ1 vezes φ0, esse determinante é positivo, porque ambas as cartas são pertencentes no Atlas orientado, e nesse, então, isso é positivo por hipótese sem essa perda de generalidade. Então, isso é positivo, isso é positivo. Por final, continuando. Então, o determinante do jacobiano de φ1 composto com φ inverso logo é positivo em todo U1, que é U1 intersecto Q0. Então, isso é por conexidade de U1. Então, assim nós podemos continuar. Então, por indução, continuar. Então, o determinante do jacobiano de φi composto com psi inverso é sempre maior que zero em UI dentro de Q0. Então, em particular, então isso é I. Então, em particular, então, em particular, o determinante do jacobiano de φ0 composto com psi inverso, isso deve ser positivo, mas agora não em U0 mais, mas agora em U0 menos. Então, aqui eu vou dar um desenho.
Então, aqui eu tenho o ponto n menos 1 sobre n. Então, isso é como u, que seria n menos 1, alguma coisa. Então, isso é u0 menos. Talvez eu tinha que supor que 1 sobre n é também n menos 1 sobre n, ambos são contidos no conjunto u0. Então, eu tenho isso, mas também que eu falo então, mas isso é falso. Por quê? Mas isso é falso porque o limite, quando o x descia para zero, de jacobiano de φ zero composto com psi. Então, isso manda bases 1, 0, 0, 1 para d sobre dy 1 até d sobre dy2. E tem determinante positivo. É uma coisa meio confusa com a notação. Enquanto enquanto a matriz lim, quando x vai para 1 do jacobiano de φ zero composto com psi inverso, isso manda base 1, 0, e depois 0 menos 1 para d sobre dy1, d sobre dy2. Então, então não é, então com esse limite, isso quer dizer que estamos então isso é em u0 mais, isso quer dizer que estamos em u0 menos. Então não pode ter um troco de matriz que manda essa base e também essa base indo para a mesma coisa, ambos com determinante positivo. Enquanto a matriz e não pode ter ambos com determinante positivo. Então, logo, a contradição, a hipótese de M ser orientável
Então, acabou esse exemplo. Acabou esse exemplo. Isso não é super claro e no livro ele fala de orientação um pouco diferentemente. Ele fala de orientação em termos de referenciais e não em termos de cartas. Ele faz a definição assim. E depois ele diz que isso é equivalente a uma determinação de um atlas orientado, como estou falando. Mas eu prefiro essa definição, que é equivalente, no sentido que uma orientação não é um atlas maximal, mas é um subatlas com certas propriedades. Mas isso é uma questão de escolha. Tá? Então, o próximo exemplo é então, conjuntos níveis. Superfícies regulares em R3. Então, seja f uma função R3 para R, uma função suave é tal que 0 em R é um valor regular. Um valor regular. Então, isso é dizer que para todo x, y, z, tal que f de x, y e z, o gradiente, o mapa f, então, que eu vou chamar isso é o ponto P, f estrela P, que manda o espaço tangente do espaço euclidiano para R, seja, só que o mapa seja sobrejetiva. Então, isso é determinado pelo como nós vimos, F estrela naquele ponto P pode ser identificado com a derivada exterior, que é df sobre dx, dxi, du. Que é df sobre dx mais df sobre dy mais df sobre dz. Então,
E então isso implica então zero, um valor regular implica que a pré-imagem de zero, que é o conjunto de pontos que eu vou chamar sigma, é uma subvariedade regular. Né? Só lembrando várias coisas. Então, de dimensão 2. Então, eu não vou falar da derivada exterior, eu falo do gradiente. Então, o gradiente df, que é df sobre dx, df sobre dy, df sobre dz. Então, isso é um vetor. Como nós vemos no cálculo em várias variáveis. Então, eu afirmo que esse conjunto sigma, que sigma é orientável. Então, com essa hipótese, sigma é uma subvariedade regular, mas também eu afirmo que sigma é uma variedade orientável. Eu faço isso não com cartas, mas eu vou mostrar que sigma admite uma forma de volume. Que sigma admite então, que existe uma fusão em ômega 2 em sigma, tal que φ de P não é igual a zero para todo P em sigma. Então, nós temos dx, dy, dz em ômega 3 de R3. Eu faço a contração desse forma de Claude 3 pelo gradiente. Eu faço o produto interno do gradiente com isso. Então, depois de fazer esse exemplo, eu vou falar em mais detalhe sobre o produto interno. Mas a gente aceita, por enquanto, a palavra, eu vou definir então, seja phi chiu,
que é a contração do gradiente nisso, não, dx, dy, dz, que é df sobre dx vezes dy vezes dz, mais df sobre dy dz vezes dx, mais df sobre dz dx vezes dy. Então φ chapeuzinho, φ tio é um elemento de ômega 2 de R3. Então nós temos sigma, um subconjunto em R3 e a inclusão. Então, inclusão. Então, eu defino o pullback de φ estrela, de φ tio. Então, eu chamo isso φzão. Então, isso quer dizer que eu tenho uma forma de grau 2 em R3, eu vou puxar para trás, eu vou fazer o pullback, vou puxar para trás essa forma φ tio para definir para ser definida. Então, isso vai ser uma forma de grau 2 em sigma. Então, eu afirmo. Então, isso é uma forma de volume. Tá, então isso é uma forma de volume. Então, que isso... Então eu quero que para todo P em sigma, φzão em P não é igual a zero, como elemento de A2 de TP sigma. Né? Como fazer isso? Então, nós temos o gradiente, que é f, a derivada em x, a derivada em y e a derivada em z, do gradiente. Isso é derivada. Então, em P, uma dessas derivadas não é igual a zero. Pelo menos um. Então isso não é um vetor zero em nenhum ponto. Então, se eu tenho um ponto na superfície, por isso ser uma superfície regular, isso quer dizer que uma dessas derivadas é diferente de zero. Sem perda de generalidade, eu suponho que df sobre dz no ponto P é diferente de zero. Ok. Mas o que nós já vimos é que quando eu tenho essa hipótese, as outras duas variáveis agem como coordenadas. Então, numa vizinhança de P,
a projeção numa vizinhança U de x, y, z em U, indo para x, y, as outras duas derivadas, isso é um sistema de coordenadas. Então, dá um sistema de coordenadas. E então, eu vou chamar isso U intersect sigma, e existe uma função g de x e y definida numa vizinhança, num ponto central, alguma coisa, tal que x, y e z é pertencente em sigma intersect U, somente se z é igual a g de x, y. Então isso quer dizer que o sigma é o gráfico de uma função. Então isso é sigma, que é como f de p igual a zero. Isso é o conjunto onde f é igual a zero. É quando a derivada, então isso é quando a derivada de f com respeito a z não é igual a zero, então eu posso encontrar uma vizinhança, tal que a projeção aqui de x, y, z, então indo para x, y, isso dá um sistema, então isso dá uma projeção sobre as primeiras duas coordenadas para a superfície, e a superfície aqui, sigma, é exatamente, e a superfície sigma é o conjunto onde eu tenho x, y e z igual a g de x e y. Então, essa superfície é o gráfico de uma função definida nesse conjunto. Então, essas são as coordenadas x e y, isso é a coordenada z. Tá? E a inclusão é isso. Então, essa projeção é o que eu chamo φ. Então, I composto com φ inverso de x e y é o ponto x, y, g de x, y em sigma. E eu observo que f de x, y, g de x, y é sempre igual a zero para todo x e y. Então, o que eu quero... Então, eu quero verificar isso. Eu quero verificar que aquele vetor, aquela forma que eu escrevi, não zera em algum ponto. Então, essa forma não vai zerar nesse ponto.
E essa forma envolve derivadas de f. Então, isso é identicamente zero, então a derivada exterior vai ser identicamente zero. Então, vou aplicar a derivada exterior disso. Então, isso é df dx vezes dx mais df sobre dy dy mais df sobre dz dg sobre dx mais df sobre dz dg sobre dy então, isso é igual a zero. Então, isso quer dizer que fx mais f z vezes gx é igual a zero. Então, só igualando dx, então o coeficiente de dx. Então, o coeficiente de dy, ali é aqui. Então, isso é fy mais fz vezes gy é igual a zero. E também, então, em sigma, eu tenho a equação z igual a g de x e y. Então, dz é igual a derivada exterior disso. Então, isso é igual a derivada de g com respeito a x, dx, mais a derivada com respeito a y, vezes dy. Então, eu tenho três relações. 1, 2, 3. Então, onde eu estou? Então, φ é igual a fx dy dz mais fy dz dx mais fz dx dy. Então, dz eu tenho. Então, vou colocar então dz vezes dy vai matar esse termo. Sim. Então eu tenho fx. Então fx é igual a menos z derivada vezes gx. Então, isso é igual a menos fz g x vezes dy vezes gx dx mais gy dy. Mas observando que dy vezes dy vai ser igual a zero, então esse termo vai sumir. Aqui eu tenho mais
dz, então a mesma coisa. Gy, dy. Vou colocar. Então eu tenho gx, não, aqui. Fy, então isso é menos fz gy, ok? Que é fy, dz é dz eu tenho aqui, então isso é, então aqui o dx vezes, aqui, dx vezes dx é igual a zero, então o que vai sobrar é somente gy dy vezes gy vezes dy dx, essa última coisa, fz dx dy, mais fz dx dy. Tá, então isso já some. Eu tenho dy vezes dx, eu troco a ordem e multiplico por menos 1. Então isso é igual a, então, mais uma coisa para observar. Eu tenho dy dx aqui, mas aqui dx dy. Então eu vou trocar a ordem aqui e também aqui para ter dx dy, dx dy. Isso vai tirar esses sinais negativos. Outra coisa para observar, eu tenho fz, fz, fz. Mas isso é bom porque nós sabemos que esse fz derivada é diferente de zero. Então isso é fz vezes 1 mais gx quadrado, aqui gy, quadrado vezes dx dy. Então, isso quer dizer que nesse sistema de coordenadas que vem de sigma ser, então, sigma é dado como, então, sigma é essencialmente, nesse sistema de coordenadas, sigma é o gráfico de uma função. O gráfico de função que é alguma função g. G é suave, mais que ser suave, a gente não sabe. A derivada, então essas derivadas podem zerar, podem ser iguais a zero. Então isso acontece quando G é constante. Ok, isso pode acontecer. Mas a gente tem 1 aqui. Isso é positivo, não importa o valor. Positivo, não importa o valor. Mas pelo menos isso não é igual a zero. E isso, fz, também não é igual a zero. Então isso é alguma coisa diferente de zero vezes esse gerador dx dy. Então, φ2, isso não é φ2, isso é φ. Então, isso é φ. Então, φ, nesse sistema de coordenadas, então, isso todo não é igual a zero. Então, isso todo não é igual a zero. Então, isso então, logo, φ de P não é igual a zero como o elemento de A2 de TP sigma. Então, isso é para todo P em sigma. Então, sigma é uma forma de volume. Sigma é orientável. Então, um exemplo disso é a esfera, que é os pontos onde x²
y² mais z² menos 1 é igual a 0. Então, isso quer dizer que 0... Então, isso é alguma função de 3 variáveis. Então, isso é alguma função de 3 variáveis. A esfera é o conjunto onde... Então, a esfera é o conjunto onde aquela função é igual a 0. Eu já passei 2 horas, eu fiquei perdido. Mas eu vou parar aqui. Eu vou recomeçar nesse ponto. Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau.